voltando aqui às nossas atividades da semana. Hoje, em matemática, vamos trabalhar com o estudo das retas. Esse conteúdo está lá no livrinho de vocês, na página 100, certo? Página 100, livro de matemática. Então, o que é esse estudo das retas? Linhas retas são formadas por infinitos pontos. Essas linhas, elas podem ser classificadas em reta, semirreta e segmento de reta. Vamos entender agora cada uma delas, tá certo? Vamos entender o que é reta, o que é semirreta e segmento de reta. Retas. As retas, elas são infinitas, ou seja, elas não têm começo nem fim. Devem ser representadas por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Observem aí, eu tenho vários exemplos de retas, né? Tanto na horizontal, como na vertical, como na inclinada. Estão vendo? E elas não têm começo nem fim. Ou seja, quando eu vou representar uma reta, observem que elas são representadas com setas no final. Estão vendo? Isso significa dizer que elas não têm começo nem fim, certo? Eu tenho aí a representação de algumas retas. Veja aí, observem que tanto elas não têm começo nem fim, como elas são representadas por qualquer uma das letras do nosso alfabeto, certo? Então, aí eu escolhi a letra S e ela tem que ser a letra minúscula, certo? Então, exemplo de uma reta aí, representado por uma letra minúscula. Então, lembrando, as retas, elas não têm começo nem têm fim. Já as semirretas, observem aí, elas têm começo, mas elas não têm fim. E como é que eu vou diferenciar, professora, o começo e o fim? Observem que aí eu tenho um ponto, estão vendo? E aqui eu tenho uma seta. Então, isso significa que é o começo, quando eu coloco o ponto, certo? Então, o ponto é o que limita em uma extremidade, certo? Deve ser representado por uma letra maiúscula do alfabeto, ou seja, é quando eu estou lá no começo. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Lembrando lá da reta, como a gente viu no comecinho. Ela não tem começo nem fim, a outra, né? Que ela está representada pela seta. A semirreta, não, ela tem começo, que está representado pelo ponto, e não tem fim, que está representado aí no finalzinho a seta. Diferente da reta, a semirreta, ela é representada por uma letra maiúscula, certo? Então, do mesmo jeito, eu escolho qualquer uma das letras do alfabeto. Então, aqui eu escolhi o P e nessa daqui o Q, certo? Só que dessa vez essas letras são maiúsculas na semirreta. Na reta, as letras vão ser minúsculas, certo? Então, começo, tem começo, mas não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Segmentos de reta. Então, os segmentos de reta são os mais utilizados na geometria. Eles têm início e fim, e deve ter seus pontos representados por letras maiúsculas do alfabeto. Observem aí, eu tenho dois exemplos. Tenho aqui o exemplo A e B aqui, não é? Que representam um segmento. Observem que eles têm início, que tem um ponto, e tem fim no ponto B. Outro exemplo aqui, o C tem ponto e o D. Então, esses são segmentos de reta. Eles têm início e fim, tá certo? E devem ser representados por letras maiúsculas, tá bom? As retas, aqui eu tenho as retas paralelas, podem ser paralelas, certo? Elas são paralelas, por quê? Porque elas jamais vão se cruzarem, jamais se cruzam. Ou seja, a distância entre seus pontos sempre será equivalente a qualquer trecho. Eu tenho aqui dois exemplos de retas paralelas. Então, essa reta é paralela a essa, estão vendo?
Outro exemplo também pode ser assim. Então, aqui eu tenho exemplos de retas paralelas. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São as retas que se cruzam em um determinado ponto. Lembraram das paralelas que a gente viu agora? As paralelas, elas não cruzam. Já as concorrentes, estão vendo aí? Elas cruzam em um determinado ponto. Ó, aqui, uma cruzou com a outra, passou por cima, estão vendo? Do mesmo jeito aqui, ó. Uma passou por cima da outra. Então, cruzaram em um determinado ponto, certo? Então, isso aqui são exemplos de retas concorrentes. Retas coincidentes. O que são retas coincidentes? São retas que em um mesmo plano possuem todos os pontos em comum. Então, aqui, aparentemente, é como se eu tivesse uma reta, né? Quando a gente olha aqui. Mas se eu olhar aqui, A é igual a B, eu tenho duas retas. Significa que uma reta passou por cima da outra. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem prático. É como se eu tivesse colocado, certo? Uma corda lá no chão, estiquei uma corda e vou colocar outra por cima, certo? Então, são retas concorrentes. Vamos ver outro exemplo aqui melhor, para ver se consegue entender melhor. São retas que representam todos os pontos em comum. Olha, nesse exemplo aqui, eu tenho duas retas. Dá para observar aí, ó, que a primeira, ela é preta. Estão vendo? A reta preta. E a segunda aí é verde. Então, uma está em cima da outra. Estão vendo o pedacinho aqui da verde? Ela começa, ó, vem para cá até aqui nessa setinha. E a preta, ó, então é uma por cima da outra. Então, essas são retas coincidentes, certo? No caso aí, T e U são retas coincidentes. Observem que elas não têm pontos, porque eu estou falando de retas, tá certo? Então, nosso conteúdo de hoje é bem simples, é só isso aí, tá certo? Começando uma partezinha de geometria. E agora vocês vão responder as atividades da página 101 e 102, certo? Já já a gente se encontra, se Deus quiser, pela nossa plataforma nova, né? Se Deus quiser. Pois tá bom, tchau, tchau e até já. Na página 101 e 102, façam as atividades. Qualquer dúvida a gente tira já já, tá bom? Tchau, tchau.